Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo a gente vai tratar das principais mudanças da NBC PP01 2015 para a NBC PP01 Revisão 1 2020, tá? Então, quais foram as principais mudanças de uma para outra, tá? Só fazer alguns pedidos antes da gente iniciar o vídeo propriamente dito. Primeiro, deixa aqui sua curtida no vídeo. Segundo, se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, tá? Que aí você vai ser avisado sempre que chegar conteúdo novo. E outro também, aquele seu colega que ainda não está por dentro, né, do que é que mudou na NBC PP01 com a recente revisão. Manda o vídeo para ele ficar por dentro do que é que mudou, quais foram as principais mudanças, tá bom? Então vamos lá, principais mudanças, só lembrando que NBC PP01, né, a norma brasileira de contabilidade profissional do perito, tá? Também houveram mudanças na NBC TP01, norma brasileira de contabilidade técnica do perícia. A gente também tem vídeo gravado sobre isso, acesse o canal que você vai ver, tá? Mas aqui a gente vai tratar das mudanças na norma profissional. Então vamos a elas. Só lembrando, aqui a gente está tratando das principais mudanças, tá? Não são todas, pessoal. Então, se você encontrou alguma outra mudança que quer discutir, que acha importante, deixa aqui no comentário para a gente debater, tá certo? Então vamos iniciar, e já inicia-se com o que eu considero, na minha opinião, as mudanças mais significativas que a NBC PP01 trouxe nessa revisão de 2020. Então, logo de cara, para mim, é onde está o que há de mais significativo em termos de modificação, em termos de revisão, que a NBC PP01 trouxe. Então, a primeira delas é o seguinte, ó, um conceito novo, não, atualizado de perito, né, onde vai ser dito o seguinte, ó, perito é o contador detentor de conhecimento técnico e científico, regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, que exerce a atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico. Tá, vamos parar até aqui para entender. Para mim, essa é a principal mudança, não só da NBC PP01, como da revisão como um todo que fizeram dentro das normas de perícia, né, nesse ano de 2020, tá? Por quê? Porque nesse conceito aqui, perceba que vai se considerar que perito é o contador desde que ele precisa estar registrado no CRC e, né, atenção aqui no E, que é uma condição adicional no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Então, esse conceito da norma vai dizer o seguinte, só é perito quem está regularmente registrado no Conselho e no Cadastro Nacional dos Peritos, tá? Então aqui deixa muito claro nesse trecho da norma que é condição sim obrigatória, segundo a norma, que para que você seja perito, você conste no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Então para mim, essa é a principal mudança, a principal revisão que todas essas mudanças de 2020 trouxeram para as normas. Porém, eu faço um breve parêntese aqui, que está muito clara a redação, não é? Porque a redação ela coloca um E, ela não coloca OU, né? Então, na definição é um e o outro. Então, o perito precisa estar registrado no Conselho e no Cadastro Nacional. Está claro, não tem muito o que se discutir. Porém, tanto na NBC TP quanto na NBC PP, em alguns momentos a norma vai dizer o seguinte, você precisa mostrar documento provando que é perito. Então você faz isso com a certidão de regularidade do seu conselho ou com o Cadastro Nacional de Perito. Então, em alguns momentos, as normas elas vão fazer menção que você pode provar que está em dias, né, que está regular dentro da atividade pericial, mostrando ou o registro no conselho, sua regularidade dentro do conselho, ou o Cadastro Nacional. Então isso talvez enfraqueça um pouco esse conceito que se traz aqui, mas não elimina que o item 2 da NBC PP01 é bastante claro ao dizer que
perito é o contador regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Ponto, certo? Então essa, para mim, na minha opinião, é a maior e mais significativa revisão que foi feita, tanto nessa norma que a gente está trabalhando no vídeo, quanto na NBC-TP 01 também, certo? Porque aí não há mais margem para, o cadastro nacional ele é obrigatório, ele não é. Do ponto de vista normativo, do ponto de vista do nosso conselho, está claro que o conselho considera como obrigatório para quem seja perito estar no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. O que se pode encontrar por aí é discussão jurídica, tá? Que alguns tribunais, em amparo com o Código Civil e etc., estão discutindo se é realmente obrigatório ou não, mas isso aí é discussão na justiça, tá, pessoal? Então, o conselho, no meu entender, está sendo bastante claro ao tomar posição aqui no item 2, de que se você não tiver no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, você não é considerado um perito, tá? Então, discussões jurídicas, discussões no ambiente judicial à parte, a norma veio bastante clara nesse sentido, tá? Mas vamos ver outras mudanças também que a NBC-PP 01 trouxe nessa revisão. O conceito de perito arbitral é um deles, tá? Antes vinha tudo como perito do juízo, na versão 2015, mas agora separou-se o conceito de perito do juízo e acrescentou-se o perito arbitral como sendo o contador nomeado em arbitragem para exercício da perícia contábil. Então ficou essa separação aí, tá? Outra coisa também é que o perito assistente, se você já viu o vídeo da nossa aula sobre as mudanças na NBC-TP, sabe disso. Se não, o assistente técnico é o que a gente usava a terminologia de perito assistente, tá, pessoal? Agora é assistente técnico. E aí uma mudança nesse conceito é de que assistente técnico é contador ou órgão técnico ou científico, tá? Na definição anterior era o contador indicado, contratado, etc. Agora ampliou-se esse conceito para incluir dentro do entendimento de assistente técnico, órgão técnico ou científico, tá? Então outra mudança importante. Um outro ponto também bastante importante é que se fez menção direta agora à NBC-PG 12, que é justamente o seguinte, vai se dizer alcance, aplica-se ao perito NBC-PG 01, que é o Código de Ética, né? Aplica-se ao contador no geral, NBC-PG 100 e NBC-PG 300, que são normativas sobre ética também, a 100 para todos os contadores e a 300 para os contadores externos, e aplica-se ao perito também a NBC-PG 12, Educação Profissional Continuada. Então, no meu entendimento, isso aqui também reflete que o nosso conselho está ratificando que é obrigatório que o perito esteja no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Por quê? A NBC-PG 12 trata da educação profissional continuada, então está se dizendo o seguinte, que se aplica ao perito a educação continuada. E a educação continuada só tem razão de ser para o perito se ele está cadastrado no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, porque se ele não está, não influi em nada na vida do contador que não seja auditor ou perito por enquanto, tá? E aí abre parênteses, eu estou simplificando aqui, existem outras prerrogativas em que se enquadra a NBC-PG 12, tá? Mas no geral, auditores independentes e peritos é que se enquadram nela, certo? Então, ao meu ver, aqui é outro ponto em que o Conselho ratifica, dessa vez indiretamente, né, dizendo que se aplica sim ao perito NBC-PG 12, ou seja, é obrigatório, né, para o perito observar o que diz a NBC-PG 12. E a NBC-PG 12 diz que anualmente você tem que continuar assistindo aulas, fazendo cursos, e etc, 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 para não ter suspenso o seu cadastro lá no CNPC, no cadastro de peritos. Então, outra modificação na norma, na revisão 2020, que no meu entendimento está diretamente ligada à obrigatoriedade de que o perito esteja assim cadastrado no CNPC, tá bom?
Outro ponto, que houve uma mudança de 2015 para 2020. O tópico lá em 2015 era casos de suspeição. E aí agora o nome é casos de suspeição e impedimento. Pode parecer uma mudança bastante sutil, mas é uma mudança bem-vinda, inclusive para não conflitar com o Código Civil. Porque tratava-se lá na versão 2015, inclusive, de que o perito assistente, né, como era dito, ou na linguagem atual, assistente técnico, podia se enquadrar em casos de suspeição. E pelo Código Civil, Código de Processo Civil, CPC, né, Código de Processo Civil e Código Civil, não cabe falar em suspeição para assistente técnico ou perito assistente, porque ele é alguém de confiança da parte, tá? Então, ao colocar aqui casos de suspeição e impedimento dentro do tópico, a norma coloca isso dentro do que o Código de Processo Civil e o Código Civil entendem como onde é que se aplica suspeição e onde é que se aplica impedimento, tá? Então, aparentemente sutil a mudança, mas é importante para não conflitar com o Código Civil e Código de Processo Civil. Outra mudança aqui, ó, sobre suspeição e impedimento legal. Vai se dizer o seguinte: o perito assistente deve declarar suspeito aquilo que eu tinha dito, né? Perito assistente declarando-se suspeito. Não, assistente técnico, ele não cabe falar em suspeição ao assistente técnico. Código de Processo Civil é claro quanto a isso, tá? Agora na redação vai se dizer o seguinte: o perito deve declarar-se suspeito. Tá vendo? É uma mudança também sutil, mas que traz, na verdade, uma correção importante para se adequar ao que o Código de Processo Civil diz. Então, o perito deve declarar-se suspeito, não o perito assistente ou assistente técnico, porque quem vai se declarar suspeito é, via de regra, o perito do juízo, tá? Esse vai se declarar suspeito, ou ser declarado suspeito em determinadas situações, tá bom? Outro ponto importante de mudança quanto à utilização de trabalho de especialista. Então, olha aqui, a versão 2015, ela falava assim: o perito pode valer-se de especialistas de outras áreas na realização do trabalho quando parte da matéria assim requeira. Ponto. Se o perito utilizar informações de especialista, inclusive se anexar documento emitido por ele, o perito é responsável por todas as informações contidas em seu laudo ou parecer. E aí mudou essa redação, na minha opinião, no meu entendimento, para evitar uma certa injustiça, tá, que trazia a redação versão 2015. Porque, poxa, se você está usando um trabalho de um especialista, de um terceiro que é especialista, é porque você não é perito naquele ponto, naquele assunto. Então, como assim você vai passar a ser responsável por todas as informações que estão no laudo, inclusive a do terceiro especialista, que não é a sua especialidade, tá? Então, na nova redação, diz o seguinte, ó: tratando-se de perícia que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o perito deve comunicar ao juízo, ponto. Então, ele omite essa parte, a norma agora na revisão omite essa parte de que o perito passa a ser responsável pela opinião do especialista. E essa omissão, no meu entendimento, é muito bem-vinda por conta dessa questão, tá? O perito ele deve responder pelo que ele é especialista no assunto. Então, se vem um terceiro que é especialista em alguma coisa que ele não é, e dá a opinião lá do especialista, aí o perito necessariamente vai assumir a responsabilidade em cima daquilo. Pela nova redação, omitiu-se essa questão, então, no meu entender, resta corrigida que não há mais que diretamente imputar responsabilidade ao perito sobre a opinião de um terceiro especialista. Você comunica ao juízo e o juízo toma a devida... vai tomar a ciência lá do que aconteceu e vai dizer se realmente o perito vai ser responsabilizado ou não, se é o especialista, o terceiro especialista ou não. Enfim, o juízo decide, tá? Então, outra mudança importante no meu ponto de vista. Um outro ponto aqui, ó, que saiu das responsabilidades do perito, tá? Tinha lá em 2015, na revisão voou. A responsabilidade do perito decorre da relevância que o resultado de sua atuação pode produzir para a solução da lide. Sumiu, tá? Saiu.
não tem mais esse item na lista de responsabilidades do perito. Outro ponto importante. Sobre o zelo profissional, acrescentou-se um item, tá? Zelo profissional já existia e aí na versão 2020 colocou-se mais um item sobre o que é que compreende zelo profissional. E aí acrescentou-se o seguinte item, ó: assumir a responsabilidade pessoal por todas as informações prestadas, quesitos respondidos, procedimentos adotados, diligências realizadas, valores apurados e conclusões apresentadas no laudo pericial contábil e no parecer técnico contábil. Então não tinha esse item como fazendo parte do zelo profissional, agora tem após a revisão, tá bom? Outra novidade é um trecho que fala sobre devolução de honorários. Na norma versão 2015 isso estava omisso, não era dito em canto nenhum, e aí acrescentou-se esse item dizendo que quando a perícia for considerada inconclusiva ou ineficiente, ou quando substituído, pode a autoridade competente determinar a redução ou devolução do valor dos honorários já recebidos. É uma novidade em termos de norma, tá? Mas Código Civil e Código de Processo Civil já tratavam disso. Mas é uma novidade bem-vinda aqui na norma, não tinha na versão 2015 e acrescentaram, é outra novidade bem-vinda na minha opinião. E aí, para a gente finalizar, para quem já assistiu a aula sobre as principais mudanças da NBC TP01, percebeu que lá foi dito que sumiu, saiu, voou na revisão a parte que falava de termos ofensivos, tá? Mas ela não sumiu das normas como um todo. O que houve foi uma transferência desse assunto da norma técnica pericial NBC-TP para a norma profissional pericial NBC-PP, tá? Então, termos ofensivos passa a constar agora na norma profissional, quase igual à redação, bem semelhante ao que tinha na anterior, só que na norma técnica. E vai se dizer o seguinte: palavras e termos ofensivos. Perito que se sentir ofensivo por expressões injuriosas, de forma escrita ou verbal, pode tomar as seguintes providências. Sendo a ofensa escrita ou verbal por qualquer uma das partes, peritos ou advogados, o perito ofendido pode requerer à autoridade que mande riscar os termos dos autos ou caçar a palavra, e aí as providências previstas na linha A não impedem outras de ordem administrativa, civil ou criminal. E aí, quando a perícia ocorrer no âmbito extrajudicial e houver essas ofensas, o fato pode ser comunicado pelo ofendido ao CRC para as providências cabíveis, independente de outras medidas de ordem administrativa, civil ou criminal, tá? Então isso aí é algo que houve uma pequena mudança na redação, mas o que é mais significativo é que isso saiu da NBC-TP e veio para NBC-PP, tá bom, pessoal? Então essas foram as principais mudanças que eu considero na revisão que houve em 2020 da NBC-PP 01. Se você tem outras mudanças que percebeu, que considera relevante, coloca aqui nos comentários para a gente discutir, tá? E só reforço o pedido, deixe sua curtida aqui no vídeo. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para sempre receber um aviso quando a gente postar material novo. E para aquele seu colega que ainda está por fora do que é que andou mudando nas normas de perícia, manda esse vídeo para ele, tá bom? Para ele ficar por dentro. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.